Nós vamos fazer uma leitura bíblica, Atos capítulo 22, versos 12 a 16. Vou ler, os irmãos queiram acompanhar, ou em suas Bíblias, no slide. Atos 22, versos 12 a 16. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a visita. Nesta mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Nosso título aqui, nosso devocional, é Vontade Santificada. Sabemos que muitas vezes existe um conflito entre a vontade de Deus e a nossa vontade. Geralmente, quando queremos fazer alguma coisa, mas não queremos desobedecer a Deus, nós nos convencemos de não, mas é a vontade de Deus. E nem sempre aquilo que nós falamos que é a vontade de Deus é realmente a vontade de Deus. O certo é que nós não podemos e nem devemos andar conforme a nossa vontade, e sim conforme a vontade de Deus. Por isso nós precisamos santificar nossa vontade, para que ela esteja de acordo com a vontade de Deus. E quando a gente fala de santificar a nossa vontade, mais do que negar os desejos, nós estamos falando em purificar os nossos desejos, em moldar a nossa vontade segundo a vontade de Deus. Parece que muitas vezes quando nós falamos de seguir a vontade de Deus e não a nossa, negue-se a si mesmo, às vezes isso traz uma aparência de algo ruim, né? Eu não vou poder fazer o que eu quero, o que eu gosto. Mas na verdade nós estamos falando de uma vontade perfeita versus uma vontade que nos leva ao mal, ao pecado, ao distanciamento de Deus. E nós precisamos pedir para que o Espírito Santo de Deus abra os nossos olhos, modifique o nosso coração, santificando, mudando a nossa vontade, para buscarmos a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre é boa, agradável e perfeita. Deus não quer o que é mal, Deus quer o que é bom para nós. Por isso nós devemos deixar aquilo que não compete a nós, aquilo que não é bom, e buscar aquilo que é a vontade de Deus. O grande exemplo que nós temos é Jesus. Impressionante. Nosso tempo aqui reduzido, mas nós podemos ver algumas coisinhas aqui rápidas a respeito dessa questão. A vontade de Jesus. Qual era a vontade de Jesus? Ele diz aqui: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Qual é a minha comida? Qual é o meu pão? A nossa prioridade deve ser realizar a vontade daquele que nos criou, daquele que nos deu vida. Isso é a ideia de vida com propósito. Ainda aprendendo com Jesus, olha a consciência que Jesus tinha de seu propósito. Porque eu desci do céu
não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Parafraseando Jesus, nós poderíamos dizer: eu nasci nessa terra não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade de Deus que me criou. Nós temos essa consciência? Será que nós nascemos aqui? Será que Deus nos deu vida para a gente simplesmente viver e fazer aquilo que a gente acha melhor? Não, como filhos de Deus, nós somos criados para a glória do Senhor. E você vai glorificar a Deus à medida em que você busca a vontade dEle. Nós falamos uma vez sobre esse termo glória, é esse brilho. Como eu posso glorificar a Deus? Fazer este brilho é a partir da minha cópia, da minha imitação, da minha busca pela vontade de Deus. E assim eu vou glorificar a Deus. Eu vou ser glória para Deus, eu vou glorificar o nome do Senhor. E aí nós voltamos então ao nosso texto. Esse texto é Paulo contando a respeito da sua conversão. Aqui no versículo 13 ele diz que ele recebeu à vista. Essa é a grande mudança. Nós estamos estudando quarta-feira, foi vocacionado, a regeneração. Ele teve os seus olhos abertos. Ali a cura física tem um símbolo muito forte da transformação espiritual que vai acontecer na vida de Paulo. Então ele diz: eu recobrei a vista. E aí vem a palavra para o apóstolo Paulo, que diz: Deus de nossos pais te escolheu para conheceres a sua vontade. Olha que palavra que Deus pode falar conosco. Deus te escolheu para quê? Para conhecer a sua vontade. E aí na sequência ele diz: terás de ser uma testemunha diante de todos os homens. Para que Deus escolheu Paulo? Para que Deus nos escolheu? Para testemunhar a virtude daquele que nos chamou, para proclamar, anunciar a Jesus. E aí a palavra diz aqui: por que te demoras? Levanta-te, levanta-te. Segue adiante, segue a tua missão, segue aquilo que tem que fazer. Irmãos, realmente nós sabemos que não é fácil seguir os caminhos de Deus. Em muitas situações nós vamos perceber que a vontade de Deus para nós ela é muito dura. Mas ainda tomando como exemplo Jesus, em um momento difícil da sua vida, ele chega a dizer aqui em Lucas 22:42, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. O cálice, a morte, era algo duro, algo doloroso para Jesus como homem. Mas em momento algum ele fale: a tua vontade é errada, faça-se a minha vontade. Não, ele diz: se for da tua vontade mudar ou me agradar, ou que eu não passe por essa morte, faça isso, mas que seja a tua vontade e não a minha. Então nós vamos passar por muitas situações difíceis na vida, mas nós não podemos perder essa visão. Faça-se a tua vontade. Podemos até falar para Deus: Senhor Deus, eu queria tanto fazer desta forma. É da tua vontade? Dependendo da resposta do Senhor, nós vamos ter que agir contrário a essa nossa vontade, mas sempre realizando a vontade de Deus. Como nós falamos, nem sempre é tarefa fácil, mas, como diz este pastor chamado P.F. Figueiredo, pode ser difícil em algumas situações, mas quanto mais conhecemos a Deus,
mais confiamos em sua vontade para as nossas vidas e mais nos dispomos e estamos mais dispostos estamos a seguir seus planos para nós. E posso afirmar também aqui, completando, de acordo com o que eu falei no início, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós vamos perceber que a sua vontade é boa, é agradável, é perfeita, que Deus quer o bem para nós. Não temeremos, não faremos algo forçado, mas entenderemos que mesmo que aquilo naquele momento pareça um remédio amargo, é o caminho de Deus para as nossas vidas. Em uma ocasião oportuna, Ele vai mostrar que era esse caminho que nós devemos seguir. A Bíblia fala que espaçoso é o caminho que conduz à vida. Largo é o que conduz à perdição. Muitos entram por ele, porque é fácil, mas nós devemos ir pelo caminho estreito. O caminho que é aquele da vontade de Deus. Não o espaçoso, o estreito, que é o da vontade de Deus. Desafios práticos para nós concluirmos. Dedique tempo em oração e reflexão sobre a sua vida. Pense em áreas que você pode estar colocando suas próprias vontades acima da vontade de Deus. Precisamos refletir sobre isso. Muitos caminhos nós estamos tão acostumados com eles que nós nem refletimos. Já nos acostumamos, mas nós devemos todos os dias perguntar para o Senhor: é esta mesmo a tua vontade? É por esse caminho que o Senhor quer que eu continue andando? Que possamos encontrar maneiras de sacrificar a nossa vontade para agradar mais a Deus. Podemos nos esforçar mais, temos muito que podemos deixar. Nós não viemos aqui nesta vida a passeio, um evento turístico, então tem muita coisa que a gente pode deixar de lado para agradar mais o Senhor, para servir melhor o Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos, a sacrificar as nossas vontades para seguir a vontade de Deus para as nossas vidas. Só teremos ganhos com isso. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Agradecemos a Ti, ó Deus, por podermos, ó Deus, reunirmos como escola dominical. Que o Senhor Deus esteja falando conosco, para que possamos seguir a Jesus, seguir no caminho, ó Pai, que o Senhor Deus tem para nós. Fale, confirme a Tua palavra nos nossos corações. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém.